Boa noite, galera. Aqui é o professor George. Estamos aqui no canal Tudo Mastigado, onde você tem aulas de matemática ao vivo para o Enem. Hoje nós iremos trabalhar o tópico semelhança de triângulo, um dos tópicos mais importantes da geometria plana. Ainda estamos trabalhando a geometria plana, tópico que é um pouco extenso, é cheio de subtópicos. Hoje vamos mexer com semelhança de triângulo que também você utiliza em frentes da física, como estática, ótica e afins. Bom, então é um tópico que é imprescindível você ter um certo domínio, certo? Mas vamos conhecer, saber um pouco mais, saber como que a gente resolve os exercícios. Bota aí o primeiro exercício na tela, vamos começar. Questão 7. Para medir a altura de uma árvore, foi usada uma vassoura de 1,5 m. Verificando-se que no momento em que ambas estavam em uma posição vertical em relação ao terreno, a vassoura projetava uma sombra de 2 metros e a árvore de 16 metros. A altura da árvore em metros é... Volta aqui para o quadro. Bom, nós temos a seguinte situação. Eu tenho um cabo de vassoura e uma árvore. Vem o sol, projeta incide uns raios nelas, né? Gera uma sombra e eu quero saber qual é a altura da árvore, dado que eu tenho o quê? Tanto a sombra do cabo de vassoura, quanto a sombra da árvore. Vamos montar aqui a situação e analisar. Primeiramente, tem aqui ó, o chãozinho. Aqui está meu cabo de vassoura. De 1,5 m. Aqui está minha árvorezinha. Correto? De altura que eu não conheço. E é o que eu quero saber, correto? Vem aqui o raio de sol. Passa pela árvore, gera uma sombra aqui. No qual a sombra da árvore é o quê? 16 metros. Bom, o raio proveniente do Sol também chega paralelo aqui, né? Os dois raios são paralelos, chega paralelo aqui no cabo de vassoura, só que no cabo de vassoura vai gerar uma sombra de 2 metros. Bom, montou uma situação, já sabemos o quê? Eu tenho a sombra do cabo de vassoura, tenho a sombra da árvore, quero saber o quê? A altura da árvore. Bom, vamos ver o que é semelhança para a gente aplicar em dada situação um pouco mais contextualizada, que é bem o propósito do Enem. Geralmente as questões um pouco mais contextualizadas, certo? Então, primeiramente, o que seria semelhança? O que seria semelhança de triângulo? Como que eu sei que dois triângulos são semelhantes? Bom, a semelhança nada mais é do que eu pegar uma figura, certo? Então, dado um triângulo aqui qualquer, eu vou gerar um novo triângulo de tamanhos diferentes, correto? Mas é o mesmo triângulo. Como a gente pegasse uma foto nossa, fizesse o quê? Um painel ampliando ou diminuindo. Mas as nossas proporções de nariz para orelha, de largura para comprimento, serão o quê? Mantidas. Essa é a ideia da proporção, da semelhança. Eu vou fazer o quê? Tem uma outra figura que é semelhante a uma figura original, ou ela pode ser o quê? Maior ou menor, né? Então, eu posso ter um triângulozinho aqui, ó. Certo? Então, essa figura aqui pode ser essa daqui o quê? Reduzida, certo? Então, digamos que aqui é um triângulo A, B, C. Aqui é um triângulo A', B', C'. Bom, mas você pensa assim, em prova a gente não pode ser o quê? Fiel ao desenho. Como que eu vou saber se os dois triângulos são o quê? Semelhantes. Para isso existe o quê? Os critérios de semelhança. Nós temos 3 critérios de semelhança. Hoje nós vamos trabalhar o critério ângulo-ângulo, certo? Que com esse critério você resolve praticamente 95% dos exercícios de semelhança. Vamos entender o que é isso. Então tá aqui, critério de semelhança. Como eu sei que os dois triângulos são semelhantes?
Então, a questão aí é o critério é o critério de semelhança. Então, meu critério de semelhança aqui vai ser o critério ângulo-ângulo. Então, critério ângulo-ângulo. Que a gente pode chamar de AA, abreviando aqui o critério ângulo-ângulo. O que é o critério ângulo-ângulo? Para mim observar se dois triângulos são semelhantes, basta que eu observe que entre esses dois triângulos tem dois ângulos comuns. Ou seja, imagine aqui o nosso primeiro triângulo, que ele tem o ângulozinho aqui, ó, alfa. E esse ângulozinho aqui é o ângulo θ. O meu triângulozinho menor, o reduzido, também tem um ângulo alfa e também tem um ângulo θ. Ou seja, eles possuem dois ângulos iguais. Se eles possuem dois ângulos iguais, com certeza eles serão o quê? Semelhantes pelo critério ângulo-ângulo. Na verdade é o seguinte, se eles possuem dois ângulos semelhantes, na verdade eles possuem três ângulos semelhantes, ou seja, todos os ângulos deles são semelhantes. Até porque a angulação não deve mudar, já que na semelhança um é réplica do outro, né? Só em tamanhos diferentes, então isso não muda a angulação. Então, vejamos o seguinte. Dado que esse triângulo aqui, esse primeiro triângulo, eu conheço os ângulos e digo que o seguinte, este ângulo aqui é 45, este ângulo aqui é 35 graus. Então, a gente sabe o seguinte, que tem dois ângulos conhecidos, um é 35, outro é 45. Existe o triângulozinho aqui menor, ou vou fazer maior, porque senão pode ficar um pouco difícil de visualizar na tela. Então, existe um outro triângulo aqui, maior, mas que possui o quê? Um ângulo de 45 e um ângulo de quê? 35 graus. Me diz o seguinte, pelo que nós vimos nas aulas anteriores, a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre dá uma constante, né? Sempre dá o mesmo valor. Vimos e provamos isso. Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre tem que dar 180 graus. Então, se eu já tenho que esse ângulo mede 45, esse ângulo mede 35, somados os dois dão quanto? 80 graus. Então, o terceiro ângulo, para chegar a 180, tem que ser necessariamente o quê? 100 graus. O mesmo vai acontecer o quê? Nesse triângulo aqui, né? Então, se um ângulo é 35, o outro é 45, deixa eu arrumar esse 45 que está aparecendo mais um 40. O outro é 45, somados os dois também vão dar o quê? 80 graus, logo o terceiro ângulo também tem que ser o quê? 100 graus. Mas pelo critério ângulo-ângulo, só tem que mostrar naquela condição que eles são semelhantes. Então, basta você mostrar que eles têm dois ângulos iguais. Mostrou que ele tem dois ângulos iguais, você já pode fazer a relação. Como que eu faço a relação aqui? Veja o seguinte, vou dizer que os lados desse triângulo aqui sejam aqui, A e C. Este triângulo aqui, que é semelhante ao meu primeiro triângulo, tem a lado X, Y e Z. Então, existe uma correspondência de lado desse com alguns lados desse. E essa relação é sempre mantida de lado a lado. Com os lados o quê? Correspondente. Como eu sei quem é correspondente de quem? Veja bem, o meu lado A aqui, ele está oposto a qual ângulo do meu triângulo? Ao ângulo de 100 graus. Então, nesse segundo triângulo, o X está oposto a quem? A um ângulo de 100 graus. Então, eu posso dizer que o A é correspondente com o X. O mesmo acontece com B. B está oposto a quê? Ao ângulo de 45 graus. Y a um ângulo de 45 graus. Logo, B e Y são o quê? Correspondentes. O mesmo acontece o quê?
com C. C está oposto ao ângulo de 35, Z também está oposto ao ângulo de 35, logo C e Z são o quê? Correspondentes. Então, se eu fizer uma relação aqui de lados, eu vou ter o seguinte, que... Vou fazer aqui no cantinho, que aqui pode ficar um pouco apertado. Eu vou ter que, se eu pegar o A, lado A, dividir pelo lado X, isso vai dar um valor que nós vamos chamar de constante de proporcionalidade. Se eu pegar dois outros lados correspondentes, mantendo a ordem que eu fiz a primeira divisão, ou seja, eu fiz aqui, peguei um lado do triângulo pequeno, dividi pelo lado do triângulo maiorzinho, né? Então tem que manter essa ordem. Pego um outro lado do triângulo pequeno, no caso aqui o B, divido pelo correspondente dele aqui, que no caso seria Y. Pego o quê? O terceiro lado do triângulo pequeno, mantendo a ordem, divido o quê? Pelo lado correspondente dele, que no caso aqui é o Z, e isso vai dar sempre o quê? K, onde K é o quê? A minha constante de proporcionalidade. Então, constante de proporcionalidade. Bom, com isso, eu posso fazer o quê? A relação entre lados do triângulo. Se eu pegar, por exemplo, aqui, fizer que A está para X, isso tem que ser a mesma coisa que B, o quê? Está para Y. Então, se algum desses daqui for uma variável, eu posso descobrir o quê? Quanto ele vale, né? É o que acontece aqui no nosso exemplo. Veja bem, os raios de Sol incidiram, os raios de Sol aqui são paralelos, então eu tenho que este ângulo aqui que forma com a horizontal, que eu vou chamar aqui no caso de θ, tem que ser o mesmo ângulo aqui. Θ, este ângulo aqui, a árvore está na vertical, então eu posso dizer que isso aqui é um ângulo de 90 graus, e esse aqui também é o quê? É um ângulo de 90 graus. Ou seja, aqui eu formei um triângulo retângulo, adaptando a situação aí para o nosso conteúdo, certo? Numa questão um pouco mais contextualizada. Aqui eu tenho outro triângulo retângulo, correto? Bom, e esses dois triângulos são o quê? Semelhantes, porque eu já mostrei que eles têm dois ângulos em comum. Então, como que a gente poderia resolver essa situação? Eu teria o seguinte, posso fazer a ordem do menor para o maior? Tanto faz, posso fazer do menor para o maior ou do maior para o menor. Vou fazer do menor para o maior. Tenho aqui que a altura do pequeno, que é 1,5, está para a altura do grande, que é o que eu quero saber. Então, eu vou chamar o quê? De H. Assim como, bom, se eu comecei do pequeno para o grande, a outra parte, os lados correspondentes, tem que ser o quê? Do pequeno para o grande. Veja aqui que eu comecei aqui, pegando a altura, que é o quê? O lado que está oposto ao ângulo θ. Desse aqui, eu peguei a altura também, que está o quê? Que é o correspondente, que está na frente de θ. Para a gente não se perder, a gente usa o ângulo oposto como referência, correto? Bom, aqui é θ, aqui é 90 graus, aqui é o ângulo que falta, eu posso chamar de beta. Aqui também tem que ser o ângulo que falta, que eu vou chamar de beta. Então aqui eu vou fazer o seguinte, assim como o 2, que está oposto ao ângulo beta, está para 16. Bom, posso dar uma simplificada aqui, não posso? Posso simplificar isso aqui por 2? Nós vamos ter o seguinte, 1,5 está para H, assim como 1 está para 8. Multiplicando cruzado aqui, eu vou ter o seguinte, H é igual a 8 vezes 1,5, ou 1,5. Para simplificar, você pode fazer o seguinte, geralmente eu acho que nas questões do Enem, é mais simples você trabalhar com fração do que mexer com decimal. Decimal você pode perder mais tempo, pode ficar um pouco mais confuso. Tem gente que consegue fazer de cabeça aqui, né? Mas tem gente não, que ia ter que montar a continha de multiplicação, então poderia perder um pouquinho de tempo. Mas aqui, ó, 1,5 é a mesma coisa que o quê? 3 sobre 2, né? Então, posso simplificar esse 2 com 8. Nós vamos ter o seguinte,
que H vai ser 4 vezes 3, logo H vale 12 metros. Que daria como resposta aí a nossa letra C. Então, resposta, letra C. Não sei se ficou muito baixo, mas acho que dá para aparecer aqui. Então, resposta da questãozinha, letra C. Uma questão bem clássica para semelhança de triângulo. Coisas que, às vezes, no primeiro momento, você olha, nossa, nunca ia inferir isso. Mas ela é tão comum que você, com um pouquinho de prática, você vai perceber que ela é muito comum e que é fácil de visualizar a situação. Bom, vou apagar aqui o quadro e vamos chamar a nossa próxima questão, ainda trabalhando um pouco de semelhança. Bom, vamos para a próxima questão. Bota a questão aí na tela, vamos ler. Vou passar aqui o slide. Bom, a questão diz o seguinte. Na figura abaixo, são dados AC igual a 8 centímetros, CD igual a 4 centímetros, a medida de BD é em centímetros. A medida de BD é em centímetros. Bom, vamos para o quadro. Então, a gente tem uma figura aí. Tem um triângulo dentro do outro, praticamente, né? E eu quero saber uma medida aí que não é lado de nenhum dos triângulos, mas tem uma relação com os lados. Bom, vamos primeiro fazer aqui, desenhar a situação e vamos discutir um pouco sobre o assunto. Vamos ver aqui. O que nós temos? Vamos pôr os vértices aqui. Esse aqui é o vértice A, vértice B, vértice C e vértice D. Bom, então temos aí um triângulo, cortei esse triângulo maior, formei um triângulo menor e é possível que de repente eles sejam o quê? Semelhantes. A gente tem que utilizar o critério que a gente conhece, né? Bom, então não necessariamente você vai ter dois triângulos o quê? Expostos no espaço ou num plano e você comparar. Pode ser que aconteça o quê? Um está dentro do outro, ou seja, a partir de um eu faça um outro menor e utilize um dos lados, seja ao mesmo tempo o lado do menor ou o lado do maior. Então vamos ver um caso aqui. Eu tenho o seguinte, analisemos esse outro triângulo aqui à parte. Eu tenho meu triângulozinho aqui, ó, ABC. Então, dado meu triângulo aqui de vértice A, B e C, corto aqui, ó. Digo que este ângulo aqui é um ângulo θ e esse aqui também é um ângulo θ. E aqui eu tenho um ponto D. Observe o seguinte. No triângulo ABC, θ é um dos ângulos, né? Um dos ângulos internos. No triângulo menor, BCD, θ também é um dos ângulos internos. Então, comparando o triângulo grande, ABC, com o triângulo menorzinho, BCD, ele já possui o quê? Um ângulo comum. Mas dê uma olhada nesse ângulozinho aqui. Posso chamar esse ângulozinho aqui de um ângulo alfa, correto? Este ângulozinho é ângulo do meu triângulo A,
ABC, correto? Mas também é ângulo do quê? Do meu triângulozinho BCD. Ou seja, mostrei que o triângulo menor, BCD, e o triângulo maior, ABC, possui o quê? Dois ângulos em comuns. Então, utilizando o meu critério de semelhança ângulo-ângulo, eu já mostrei que eles são semelhantes. Correto? Então, vejamos o seguinte. O que eu posso fazer aqui para visualizar essa situação? Eu posso tirar um dentro do outro e colocar mais ou menos um na posição que o outro está, em posições correspondentes. Então, redesenhando aqui, eu teria o seguinte, que o meu triângulozinho, vou fazer aqui embaixo, o meu triângulozinho maior, que a gente percebe pelo nome, A, B, C está aqui. Este ângulo é o meu ângulo θ e este ângulo é o meu ângulo alfa. Vou pegar esse menorzinho aqui, ó. Eu posso fazer o quê? Posso girar ele aqui de cabeça para baixo e virar assim contra o plano, colocar em outro plano, ele vai ficar assim. Redesenhando ele, colocando em posições correspondentes a esse, ele vai estar aqui, ó. Esse vértice aqui, ele veio para cima. Então, aqui é o vértice B. Esse aqui ainda é o vértice C. E esse aqui é o vértice D. Ou seja, pelos vértices dá para imaginar o que eu fiz com ele, né? Eu simplesmente troquei ele de plano, como se eu tivesse... Ele estava nesse plano e virasse assim, ó. Pá. E eu levasse esse vértice aqui para cima. Então, este é o ângulo DCB, então, DCB é esse aqui, então esse é o alfa. E o θ é o ângulo quê? DBC, então DBC, esse ângulo aqui é o ângulo θ. Ou seja, agora eu posso fazer uma correspondência de lados, né? Posso dizer o seguinte, que nessa minha relação eu vou ter que o lado AB do triângulo grande está para o lado BD, assim como o lado AC do triângulo grande, ou seja, presta atenção que eu fiz o quê? Comecei do grande para o pequeno, então estou mantendo a ordem, do grande para o pequeno. Então, o lado AC está para o lado BC, assim como, ou seja, terceiro lado, BC está para DC. Que todas essas divisões dão sempre uma constante, que é o que nós vamos chamar de, ou já chamamos, de constante de proporcionalidade. Outro caso muito comum, que pode cair, é o teorema fundamental na semelhança de triângulo. O que diz o teorema fundamental? Vou colocar aqui. Ou seja, aqui é o teorema fundamental na semelhança de triângulo, porque em matemática tem vários outros teoremas fundamentais. Talvez se você jogar, sei lá, no Google, o que é o teorema fundamental? Eu não entendi muito bem o teorema fundamental. Provavelmente vai sair o teorema fundamental do cálculo, então tem vários outros teoremas fundamentais. Então é importante frisar que esse aqui é dentro da semelhança, né? O que diz o teorema fundamental dentro da semelhança? Quando eu tenho um triângulo quaisquer, então, tenho aqui um triângulo quaisquer, de vértice A, BC, sempre que eu traçar um corte, um segmento ligando lado a lado de um triângulo, de forma que esse segmento seja paralelo a qualquer um dos lados, ou seja, imagine que eu pego aqui, ó, ligo desse lado até esse, de forma que esse segmento fique paralelo ao lado BC, ou seja, estou ligando aí o ponto, supondo aqui M e N. Sempre que isso acontecer, se eu fizer um corte no triângulo paralelo a um dos lados do triângulo, esse triângulo menor aqui,
AMN, ou seja, o triângulo AMN tem que ser semelhante ao maior, que é o meu triângulo, vou colocar embaixo aqui, ficou um pouco apertado, triângulo ABC. Por quê? Lembra o seguinte, imagina que tem uma reta que passa aqui, e outra que passa aqui, contém esse lado maior. Nós vamos cair naquele caso de paralelismo, duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, este ângulo aqui é o mesmo desse. E este ângulo aqui é o mesmo desse. Ou seja, já mostrei que eles têm o quê? Dois ângulos em comum. Então, pelo critério ângulo-ângulo, com certeza eles são o quê? Semelhantes. Então, não tem nem o que discutir, né? Então, eles são o quê? Semelhantes. Voltemos aqui na nossa questão. Vamos colocar os dados. Ele me diz o seguinte, AC mede 8. Então, o lado AC mede 8 centímetros. CD 4. CD 4 centímetros. Ele quer saber quanto mede BD, ou seja, BD é esse segmento. Bom, cortou aí um típico questão de semelhança. Do nada eu faço um corte, quero saber um lado, então provavelmente é uma questão de semelhança. Lógico que tem outros teoremas que você pode aplicar, mas é bom você... vejo semelhança, não é? Não, vou tentar o teorema do lei do seno, lei do cosseno e assim vai. Mas vejamos o seguinte. O triângulo ADC tem um ângulo θ. O triângulo ABC também tem um ângulo θ. Tá vendo esse ângulozinho aqui? Que eu vou chamar de ângulo alfa, ele é tanto o ângulo do meu triângulo maior ABC, como também é ângulo do meu triângulo menor ADC. Pronto. Eles têm dois ângulos em comuns, não tem? Então, eu já posso dizer que os dois são semelhantes. Eu poderia fazer eles assim, ó, externamente, se você acha que é mais fácil, mas agora, como eu fiz esse exemplo, comparando eles externamente, eu vou comparar eles sem ter que redesenhar, só pensando o quê? Que o meu direcionamento, o meu referencial é o quê? É o ângulo interno, né? No qual o lado está oposto. Então, eu tenho o seguinte. Pensando aqui na nossa semelhança, eu posso fazer que do grande para o pequeno, 8, que está o quê? Oposto ao ângulo θ. Então, do triângulo grande, 8. Está para... Quem que no pequeno... Qual lado do pequeno está oposto ao ângulo θ? 4 centímetros, né? Está para 4. Assim como... Então, vamos lá no grande. Este ângulo aqui, se eu fosse pensar quem está oposto ao ângulo alfa, eu não tenho nenhum referencial. Então, eu vou usar esse lado aqui. Esse lado aqui, digamos que tem um ângulo aqui maior, que é o ângulo beta. Quem no pequeno seria o ângulo beta? A gente viu que se tem dois ângulos iguais, na verdade, todos os ângulos internos são o quê? Iguais. Então, consequentemente, este ângulo aqui teria que ser meu ângulo beta, né? Então, do triângulo grande. Assim como, então, x mais 4, que é o lado oposto ao ângulo beta, né? X mais 4, está para o lado que está oposto ao ângulo beta do pequeno, que é quem? 8. Bom, posso simplificar aqui por 4? Nós vamos ter o seguinte. 8 sobre 1 está para x mais 4. Você lembra que eu simplifiquei por 4? Aqui fica 2. Multiplicou cruzado, nós vamos ter o seguinte. 1 vezes x mais 4 dá x mais 4. 8 vezes 2, 16. Passa o 4 subtraindo, nós vamos ter o quê? 16 menos 4, que dá 12. Bom, o BD, que é o que eu quero, mede quanto, então? 12 centímetros. Viu como é simples? Você pode redesenhar, ou você pode o quê? Pegar a referência com os ângulos internos. Então é isso. Então, nossa resposta aí ficaria a letra C também. Beleza, galera? Então, vimos aqui alguns principais exemplos de semelhança de triângulo. Voltamos no outro bloco, ainda trabalhando alguns tópicos da geometria plana. Tá certo? Então, bom descanso aí para vocês. Até daqui a pouco.